Oi, eu me chamo Rafaela e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o projeto de pesquisa intitulado Escavar a Palavra, Simulações em Giorgio Caproni, que foi realizado durante o ciclo de 2020 e 2021 do PIBIC, sob a orientação da professora doutora Patrícia Petterli, e pretendeu dar continuidade a um projeto iniciado em 2019 sobre a poética do escritor e crítico italiano Giorgio Caproni. Os estudos realizados foram dedicados à lírica caproniana, mais especificamente em duas obras de sua última fase, Il Franco Cacciatore e Il Conte de Kevin Hiller. Enquanto meu colega de pesquisa se dedicou aos estudos de Il Conte de Kevin Hiller, o meu objeto de pesquisa se concentrou nos versos de Il Franco Cacciatore. O objetivo dos estudos foi explorar com mais vigor as inoperosidades de potência e de potência de não que surgem no espaço poético caproniano, na linguagem, no ritmo e nas figuras utilizadas. As discussões iniciais que conduziram a pesquisa partiram dos resultados do ciclo anterior do PIBIC e somaram-se com novos textos teóricos. Para isso, foram lidos textos como o Manifesto em Defesa do Ritmo, do francês Henri Mechonic, e o ensaio Literatura e Direito à Morte, do filósofo Maurice Blanchot. Além disso, foi essencial o estudo de textos escritos por críticos da obra do autor, como Pier Vincenzo Mengaldo, Enrico Testa, Anna Dolfi e o filósofo George Agamben, que foi amigo próximo do poeta. O livro de Franco Cacciatore é visto pelos críticos como o primeiro do que se entende como uma trilogia final. Nesta obra, Caproni debruça-se sobre a linguagem na busca de uma coisa não identificada, adentrando as explorações metafísicas, de sentidos sensoriais e abstratas que culminam em uma viagem pela consciência e a solidão na ausência de uma figura divina. Essa busca é trabalhada em seus versos através da metáfora trazida na figura da caça e do caçador, que constroem uma alegoria para o trabalho com a linguagem proposto pelo poeta. Para Caproni, existe uma relação intrínseca entre a palavra e natureza. Mas a potência da linguagem não se restringe somente ao que se encontra na natureza. Existe entre esses dois pontos uma coisa não identificada. A partir das leituras e discussões feitas, foi possível observar que a linguagem nos versos do poeta conduz a um ritmo que modifica um sujeito ao mesmo tempo que o sujeito modifica a linguagem. O trabalho com a língua, ele inicia cedo na sua carreira, mas é na sua terceira e última fase que atinge a sua maturação. E a desconfiança em relação ao nominalismo, isso é, a capacidade da palavra de nomear o objeto, o leva a questionar a concretude das palavras e a fazer a língua dobrar-se na própria língua. De fato, são essas as questões que conduzem a sua trilogia final, que inicia-se com Il Franco Cacciatore e segue até sua obra póstuma, Reza a Missa. Esse trabalho com a linguagem, ele não se restringe apenas a figuras alegóricas. No decorrer do percurso de pesquisa, os versos do poeta nos conduziram a pensar as relações entre memória e história que surgem dentro da poesia. E assim como a linguagem trabalhada apresenta um vazio, a memória e a história recuperadas por Caproni não são plenas, mas sim despedaçadas, construídas por pequenos lapsos sensoriais da infância e dos espaços que fizeram parte da formação do poeta. A guerra, que já era um tema recorrente na poesia caproniana desde os primeiros livros, aquela ressurge visando uma reflexão mais profunda sobre a perda e a morte, e as mudanças que essas vivências implicam nas crenças do autor. Portanto, as menções à guerra aqui, elas não acontecem como referência a um evento histórico, mas sim ao trauma, ao vazio deixado pela catástrofe vivenciada. Assim, a língua torna-se forma de mediação, que muitas vezes falha em exprimir uma essência concreta. E o escritor é quem gera a vida, com e pela palavra, que é carregada de potência, uma potência que é contida principalmente na poesia, local no qual a linguagem está constantemente se transformando, recriando-se como forma.